Então vamos para a apuração. Apuração da campanha de Guilherme Boulos, reportagem aqui do nosso colunista Leonardo Sakamoto, trazendo mais detalhes do impacto dessa pesquisa Datafolha, mostrando um possível segundo turno entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos. Segundo a apuração do nosso colunista Leonardo Sakamoto, a campanha de Guilherme Boulos, coordenadores da campanha de Guilherme Boulos, afirmaram que a chance do prefeito ficar fora do segundo turno já é real. O deputado tem 23%, empatado tecnicamente com os outros dois, né, a margem de erro de 2 pontos. Para eles, Nunes estava agindo como se o primeiro turno fosse uma etapa protocolar a ser cumprida em direção ao segundo. Terá que agora disputar a eleição palmo a palmo com o Marçal. Lembram que a esquerda e a centro-esquerda em São Paulo têm um piso histórico de cerca de 30%, que se divide em seus candidatos, o que vem sendo suficiente, portanto, para empurrar um de seus desde o segundo turno foi instituído em 1992. Sempre tem algum representante mais à esquerda no segundo turno, o que dá um pouco aí de segurança para a campanha de Guilherme Boulos. Bom, e aí perguntados, inclusive, se o crescimento de Marçal não representa um risco para a candidatura de Boulos, a campanha saiu com o verbo bordão de que a premissa de uma campanha vitoriosa é não escolher o adversário do segundo turno. Eles sempre falam isso, né? Mas a gente sabe que até nos bastidores há uma preferência até, né, da campanha de Boulos para Pablo Marçal, por justamente Marçal ser alguém mais radical do que Ricardo Nunes na sua fala, nos seus atos e tudo mais. Na campanha de Nunes, há também aí essa sinalização que as pesquisas que eles fazem interna mostram que Boulos tem mais chance contra Marçal do que com Nunes. Em todas as pesquisas de segundo turno, Nunes venceria Boulos, né? Já Marçal não. Como é que você analisa esse cenário de segundo turno, Josias, o impacto disso na campanha de Boulos? Você acha que realmente, se no segundo turno for Boulos e Marçal, a chance de Guilherme Boulos é maior? Sem nenhuma dúvida, Fabiola. Basta que a gente transponha para 2024 o cenário de 2020. Ali, o Guilherme Boulos foi para o segundo turno com 20,2% dos votos válidos, né? E no segundo turno ele perdeu para o Bruno Covas, né? E o porquê? Porque o Boulos representava ali, tinha uma imagem que ele está tentando agora atenuar, uma imagem radical à esquerda, e o Bruno Covas, que tinha tido uma boa, uma gestão bem avaliada, estava ali agregando ao seu eleitorado o centro, a centro-direita. O Ricardo Nunes estava tentando encarnar o mesmo personagem. Ele imaginava que seria beneficiado pela máquina da prefeitura, venderia o seu peixe com os projetos que ele imagina que consolidou e, simultaneamente, faria essa pose de centro, centro-direita, atraindo o voto conservador, mas sem se distanciar muito do centro. Se o Ricardo Nunes for realmente abalroado pelo Pablo Marçal e ficar fora do segundo turno, o, o Pablo Marçal é um personagem mais duro de roer, né? E vai acontecer em São Paulo algo que aconteceu no cenário nacional, uma espécie de efeito Lula na disputa com o Bolsonaro. Quem mesmo quem não gostava muito do Lula, tapou o nariz ali e votou no Lula para evitar o que seria até uma ameaça à democracia. Então, agarrados ao fator democrático, muitos dos que não votariam em condições normais no Lula votaram para evitar a reeleição do Bolsonaro. Aqui também, em função desse extremismo desmedido, criminoso até, do Pablo Marçal, muita gente que não gosta do Guilherme Boulos pode enxergá-lo como um mal menor, né? E vota, e o segundo turno tem muito disso, né?
Por vezes a pessoa vota num determinado candidato para evitar o outro. Você vota em alguém que você não tem até grande admiração e apreço, porque o outro você tem menos apreço ainda. Então, nesse contexto, obviamente, um segundo turno contra o Pablo Marçal é mais conveniente para o Guilherme Boulos. Não significa que o Guilherme Boulos vai para o segundo turno como um candidato, um pule de 10 que já está eleito. Não, uma campanha que ele vai ter que trazer o Lula, vai ter que aproveitar o prestígio que o Lula demonstrou ter na eleição de 2022 na Praça de São Paulo, na cidade de São Paulo, e continua sendo uma eleição, e eleição, evidentemente, o resultado é sempre incerto, mas é muito razoável que a campanha do Guilherme Boulos, a essa altura, considere, à luz da ascensão do Pablo Marçal, considere até a hipótese de soltar uns fogos ali, porque, de fato, uma disputa num segundo turno contra o Pablo Marçal é mais simples do ponto de vista estratégico para o Guilherme Boulos do que seria uma disputa contra o Ricardo Nunes. Em informações, saiu mais uma pesquisa de intenção de voto na manhã dessa sexta-feira. Pesquisa Paraná, pesquisa, levantamento de intenções de votos em São Paulo e que mostra uma disputa embolada entre Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Está vendo aí os números. Ricardo Nunes aparece à frente, diferente do cenário do Datafolha. Ricardo Nunes tem 24,1%, Guilherme Boulos 21,9%, Pablo Marçal 17,9%, Datena 13,2%, Tabata 7,3%, Marina Helena 3,6%. Quando a gente olha na linha do tempo e vê o comparativo com as pesquisas anteriores, aqui no Pablo Marçal, por exemplo, que é o que a gente vem analisando mais, esse crescimento dele também é apresentado nessa pesquisa, com mais de 5 pontos percentuais, né? Ele cresceu de 11,5% em julho para 17,9% agora nessa última pesquisa de intenção de voto. E Ricardo Nunes vem caindo pesquisa após pesquisa. Na primeira, ele tinha 27,7%, agora com 24,1%. E também Guilherme Boulos vem caindo, tinha 24,8% e foi para 21,9% nessa pesquisa de intenção de voto. Quem também segue subindo, com um pouco menos, mas subindo, é Tabata Amaral, que também subiu de 5,5% na pesquisa anterior para 7,1%.